A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, boa noite. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Nós estamos começando mais uma edição do programa Privatizar faz mal ao Brasil. Estamos hoje aqui com um convidado bastante especial, é o José Carlos de Assis. Ele é economista e professor e autor de mais de 25 livros sobre economia política. Boa noite, José Carlos, tudo bem? Boa noite. Então, a gente queria saber contigo, assim, uma análise, né, geral. A gente sabe que você acabou de lançar um livro que fala um pouco sobre a questão da Lava Jato. Então, eu queria que você fizesse um panorama atualmente, né, do Brasil. Como é que você está vendo a situação atual da economia, principalmente com esse governo Bolsonaro, com o ministro Guedes na economia, né, fazendo tudo que ele tem feito, principalmente com relação às privatizações? Olha, eu vejo a situação extremamente grave, porque todas as instituições estão derretidas. O Executivo está derretido, o Judiciário está derretido, o Legislativo está derretido. Derretido no sentido de que perderam o sentido de seus objetivos, não? Só se voltam para os próprios interesses. Né? A própria Igreja Geral da República é um festival de absurdos, né, que está acontecendo no Brasil, sem precedentes na nossa história e sem precedentes em grande parte do mundo. Eu nunca vi uma situação como essa em nenhum lugar do mundo, numa democracia, ou em algo que se acredita como democracia. Não existe. Né? Você pode ter situações de ditadura aberta, mas isso aí é outra conversa, nós tivemos já também. Mas naquilo que se chama democracia, nunca houve, né, um derretimento geral das instituições da República. Então, é difícil imaginar de onde vai sair uma articulação disso aí que está. Né? Quem que vai nos resgatar? Essa é a ideia. Quem que vai nos resgatar? Vai ser o Executivo? Não, ele está derretido. O Legislativo? Não, também está derretido. Supremo Tribunal Federal? Não, também está derretido. O Judiciário, então, está um horror, um bando de patifarias em todas as instâncias do Judiciário. Uma coisa horrorosa, vendo desembargador ladrão, desembargador lá no caso da Bahia, uma coisa inacreditável o que está acontecendo no Rio de Janeiro, inacreditável. Como é que o país vai suportar isso indefinidamente? É claro que isso vai ter um fim. Nenhum país suporta isso a vida toda. Né? A sociedade civil, cedo ou tarde, vai se levantar. Né? E resta saber com que condições, porque a sociedade civil não está armada. E não é desejável uma guerra civil para resolver essa situação. Então a gente vai ter que ter um caminho próprio que trace uma alternativa de vida para o Brasil. Aqueles que são patriotas, aqueles que são nacionalistas, estão vendo uma situação deplorável. É incrível. E o outro vejo até com uma coisa negativa, que normalmente era uma coisa positiva antes, que era a posição dos militares. Ninguém queria que os militares se metessem em política. Ninguém queria. Sobretudo depois do golpe de 64, depois do AI-5, sobretudo. Mas a situação deles hoje é de não se meter. E a gente fica olhando e dizendo o seguinte, mas quem vai salvar o país? Como é que vai? Não dá para fazer um pacto com os militares para que eles entrem e saem automaticamente? Eu acho que talvez a saída nossa seja essa. É um grande pacto com os militares. Eles entram, consertam a situação e devolvem a sociedade civil, mas nesse caso limpa os seus excessos. Então
Eu acho que o caminho vai ter que passar por aí. Quer dizer, isso é uma instituição romana, eu escrevi sobre isso, e as pessoas ficaram escandalizadas, porque eu pus isso num artigo de jornal, dizendo o seguinte: os romanos tinham uma instituição para resolver crises agudas. Você tinha guerra externa, sublevação interna. Então o que eles faziam? Eles chamavam uma pessoa de alta respeitabilidade, que não estava no aparato político, mas chamava, entregava para ele o poder, dava para ele uma função, dava para ele uma pauta: você tem que fazer isso, 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 isso. Você vai fazer isso durante tanto tempo, e depois que você limpar, como diz Hércules, né? Limpar as cavalariças do rei, apurar tudo, você devolve o poder ao civil. Essa era a instituição chamada ditadura, que não tem nada a ver com a ditadura do AI-5, com a ditadura que nós presenciamos, nos submetemos a ela. É justamente porque eles tomaram o poder e não devolveram, né? Exatamente. Foram 2 décadas. Exatamente, mas aí é o de seguinte, imposição. você sabe, poucas pessoas sabem por que eles não devolveram. Porque os nossos historiadores, pedir licença, eu sou historiador também, econômico, mas os nossos historiadores não perceberam o que aconteceu em 64. Quando veio o golpe, o Castelo Branco tinha a intenção de devolver o poder aos civis. Eles se achavam democratas, uma coisa desse tipo. Mas o que ele fez? Ele entregou a economia a Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Roberto Campos era uma figura brilhante, brilhantíssima. O Otávio Gouveia de Bulhões era um medíocre. Ele era um cara de contador. Ele era um contador, não era um econômico. Mas o brilhante, que era o Roberto Campos, estava na parte de planejamento, no planejamento de médio prazo e de longo prazo. E fez muitas coisas importantes, que foram os fundos de desenvolvimento, uma série de coisas que todo mundo reconhece, independentemente de ideologia. Mas o Otávio Gouveia de Bulhões estava com a Fazenda. E na Fazenda ele fez os pacotes. Ele fez uma política de ajuste fiscal sucessivo entre 64 e 67. Nesse período, com a recessão profunda na economia, eles liquidaram com Lacerda, que queria ser presidente da República, mas queria chegar com obras feitas na Guanabara. Ele tinha feito uma administração fantástica na Guanabara. Aí, como perdurou a recessão, ele ficou não vou ceder, vou perder para Juscelino, que era o outro candidato. Aí, nesse entrevero, ele rompe com o Castelo Branco. Quando ele rompe o Castelo Branco, o sistema militar ficou sem candidato, que era ele. E, ao ficar sem candidato, a candidatura natural foi o Costa Silva, militar. Eu acho que nós não sabemos muito a nossa história. E aí, sobretudo, num caso em que você junta o econômico com o político. Sim. Tá certo? Tem muita coisa que não foi divulgada e muito que existe da nossa história, mas que também é omitido, né? Escondido até hoje. Exatamente. Principalmente dessa história, né? Desse período do Brasil. Em todos os períodos a gente sabe que tem muita mentira, desde o descobrimento, né? Que é tudo errado, é tudo mentira. É verdade. Mas principalmente com relação a essa questão do período da ditadura, muito não se Eu pergunto conhece, a você, não que se provavelmente você tem conhecimento de história. Você já viu alguém te contar essa história como eu estou te contando? Não. Não. Agora ela está aí, é fácil de ser deduzida. Está aí, é só procurar. Nos jornais na época. Sim. Nos livros onde eles costumam ensinar, não tem nada disso. Né? Mas daí veio a eternização dos
militar no poder. Aí desandou tudo. E veio a crise de 68. A crise de 68 foi uma crise brutal. Aí foi 100 mil pessoas para a rua. Você deve ter ouvido falar sobre isso, 19. E aí sim, ditadura. Isto não se sabe largamente. Sabem, por que eu sei isso? Eu era assessor do Rafael da Meida Magalhães, que por sua vez foi assessor do Lacerda. E nós comentávamos sobre isso. Mas eu nunca escrevi sobre isso. E ele também nunca escreveu sobre isso. Ficou lá na moita. Então, essa peça fantástica aí do repertório histórico brasileiro está aí para ser descoberta até hoje. Sim, passado a limpo. Exatamente. Inclusive as pessoas falam muito dessa questão de tudo que aconteceu, né, nessa época, e que o Brasil é um dos países onde não teve apuração, né, não teve a levada disso para os tribunais, para a justiça, tudo que aconteceu durante esses governos da ditadura. Então, assim, isso é uma coisa que facilitou, né, essa volta deles ao poder e de toda essa questão da sociedade não saber bem o que aconteceu naqueles tempos. Né? Mas você sabe que isso não é tão verdade assim? Você teve uma discussão, você não teve condenação. Sim. Que é diferente. Você não teve, mas com a Comissão da Verdade, apurou bastante coisa, né? Apurou tudo. Só demorou muito, né? Eu não sei o que as pessoas queriam. Quer dizer, a abertura foi um acordo. Queria que rompesse o acordo. Ou você faz o acordo ou não faz o acordo. Na coisa, no caso da Argentina, não foi. Não houve acordo. Não houve acordo. E aí foi nem para a cadeia mesmo, foi. Levou mais de 30 anos de prisão. Fidel, sei lá quando. Então, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil se fez uma coisa muito inteligente que as pessoas desprezam. Porque nós conseguimos fazer um acordo com os militares sem guerra civil. Evitando a guerra civil. Porque teve um risco de guerra civil. Teve bomba. Os caras querem incendiar a partir de focos. Que era uma estratégia, não sei se você sabe, era uma estratégia da esquerda. O foquismo de Debré. Você faz uma coisa aqui para ver se espalha. Começou a ser feito pela direita militar. Provavelmente o Bolsonaro é um foquista. Tentou fazer isso. Teve um caso dele, né? Quando estava na ativa. Teve. Mas então, quer dizer, há muito que se fala, quer dizer, se deprime a história brasileira, mas eu não acho que seja uma coisa desse jeito. Né? Eu acho que nós estamos. Agora é que nós estamos implicados. Porque, observe o seguinte, se eu levantar, como eu levantei, a hipótese de uma intervenção militar saneadora, as pessoas caem de pau em cima de mim, vão cair. E é uma coisa de preconceito. Não sabem o que estão falando. É uma coisa de... Ontem eu estava numa reunião com um amigo meu, não vou dizer seu nome, mas um engenheiro. E quando eu falei isso, essa não sei. Entendeu? Nem discutiu. Tem uma coisa que nem discutiu. E aí, você tem um complicado. Você tem... Os militares não querem intervir. Para eles intervir, segundo um deles, eu acho que o João, que é o chefe do Estadão, ele, chefe do alto comando, ele disse, ou teria dito, que só na convulsão social o exército interferiria. Não é uma boa sina da gente. Porque numa convulsão social, muita gente é ferida. Então, eu preferia um acordo, repetir a década de 80. Vamos fazer um acordo com eles. E vamos fazer um acordo com eles na base do nacionalismo. É que não é o que nós vemos hoje, né? Não.
Mas diz o seguinte, tem uma frase do Gramsci que é muito interessante, eu gosto muito de citar, que é o seguinte: você deve trazer o adversário para uma posição da qual ele só pode recuar com desonra. Então você tem que trazer o militar para uma posição. E ele... Isso inclusive já está sendo cobrado pelos eleitores, né? Isso, por uma parcela dos eleitores que votou consciente no que estava votando, acreditando mesmo nas palavras do presidente, né, do candidato, de que era patriota, né, de que era o Brasil para todos. Então, assim, essas pessoas que votaram acreditando na proposta dele, né, conscientes do que estavam, aonde estavam votando, né, inclusive contra, com aquele discurso todo de que era contra a corrupção, né, pelo Brasil para frente, não sei o quê, que foi o que ele vendeu. Essas pessoas estão cobrando isso, né, não só do Bolsonaro, mas que, né, como o presidente se apresenta como uma pessoa desequilibrada, né, então sobra para o grupo de militares que estão com ele responderem isso daí. Exatamente. Né? Agora, você tem que ver o seguinte, tem 3 grupos, tem Bolsonaro, que é um grupo, eleito pela mentira. Você tem os militares na reserva, que ele levou para lá e que tem até alguns da ativa, hoje já 3 da ativa. E você tem os caras do quartel. O pessoal da reserva não vale nada. São oportunistas. Estão lá para pegar uma grana, aumentar o seu salário, nada. E não tem poder. Quem tem poder é o pessoal da ativa. E quem tem poder, sendo o pessoal da ativa, eu não digo que não estão satisfeitos, mas estão incomodados com a situação. Por quê? Até pela razão mais simples. A vergonha de ter um presidente desse jeito. Né? Quer dizer, o cara visita exército, Forças Armadas Internacionais, o cara vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. É uma vergonha. Internacional, né? Exatamente. Então, o cara é... E aí também é aquela pessoa que você não consegue ver nada que seja positivo, né? Em nenhuma instância, em nenhuma fala que ele teve até hoje. Então, o resultado, o cara fica numa posição incômoda. Você acha que eles não esperavam por isso? Quem? Esse pessoal que fechou com ele essa candidatura? Olha, eu vou dizer você. Ele chegou a surpreender esse grupo? Eu acho que não, eu acho que ele surpreendeu, mas eu acho o seguinte, esse pessoal, o pessoal militar brasileiro é muito mal preparado. Ele é um pessoal de caserna. É como tudo, né? A gente vê a decadência geral da educação, né, de tudo, todos os setores. Você sabe que outro dia eu fui dar uma olhada na biblioteca do Exército. O que esses caras estão lendo? Aí sabe o que eu achei? Hayek, o patriarca do neoliberalismo, que é a leitura dos nossos oficiais. Pois é. O que eu acho que vai acabar acontecendo, não sei se foi lendo que dizia o seguinte: a ditadura da verdade, você tem um imperativo da verdade. Não adianta que em determinado momento ela prevalece. E aí o cara, por mais despreparado que seja, começa a desconfiar. Eu acredito que hoje a situação, eu não tenho nenhuma informação direta, eu tenho algumas informações indiretas, eu tenho. A questão no estado patético, sem saber exatamente para onde ir. Cada vez mais surpreendido por alguma besteira feita pelo Bolsonaro. Aí corre lá para impedir uma guerra contra a Venezuela, corre lá para salvar as relações. Apagando incêndio, né? Corre lá. Pô, ninguém aguenta isso aí. E especificamente, José, com relação
não vou nem falar de atitude nem de comportamento nesse caso, mas de realmente da linha econômica do Guedes. Aqui isso é uma imbecilidade. Isso é. Porque assim, era um nome desde o início e todos sabiam que ia assumir a economia. Não, porra, o neoliberalismo é uma excrescência, é uma loucura. Porra. Praticamente nenhum economista brasileiro sabe que o Hayek, sobretudo o Friedman, que foi o cara que difundiu o Hayek na sociedade americana, ele era um bom comunicador de massa, ele renegou a teoria dele, monetária, no fim da vida. Renegou. E nós temos um super-ministro que vou te dizer uma coisa, pode parecer uma presunção. A coisa mais simples que tem é resolver os problemas da economia brasileira. Mais simples. A começar pela dívida pública, né? Essa aí nem se fala. Essa não existe. Tá certo? Então, porque não é pelas razões que você está achando, não, mas é por outra razão. Depois eu te digo. Você tem. Dívida pública não incomoda ninguém, se você não mexer com ela. Quando ela aumenta, é quem incomoda. Cria um fluxo. Se ela for estoque, não incomoda. Nada, estoque não incomoda ninguém. Mas é aplicar uma política keynesiana, não tem. Isso foi testado na década de 30, foi um sucesso fantástico na América. Os banqueiros ficaram contra e desmoralizaram o New Deal. Alguns deles, pelo menos. Então, aplicar o New Deal não tem diferença, não tem. Aplicar a teoria de finanças funcionais do Lavalera, gigante economista americano. O que fazer já está tudo pronto aí. Já está tudo pronto. Não tem nenhuma dificuldade. Não precisa inventar nada. Né? Eu tenho tudo escrito. Por que você fez isso? Porque várias vezes nós tivemos a ocasião de dessa vez vai. Aí eu escrevi. Inclusive no governo Lula. No governo Lula aconteceu o seguinte, em 2009, plena crise mundial, explodiu em 2008, por estímulo do governo americano, uma dessas raras vezes que o governo americano estimulou do lado certo, o Lula, através do Manteiga, adotou uma política de expansão monetária para valer. Pegou os 200 bilhões de reais, jogou no BNDES, e o BNDES aplicou no sistema industrial, no sistema empresarial. A economia tinha caído no ano anterior. A economia subiu 7,5%. Mas aí vem a estupidez neoliberal. Fez a cabeça dos assessores inclusive o cara lá, foi ministro da Fazenda, deram uma travada na economia. Pronto, acabou com a nossa expansão. Mas a coisa era simples, é pegar dinheiro do tesouro e jogar no BNDES. Resolvi. E foi feito, e deu certo. Aí o Manteiga, neoliberal, ninguém sabia o que era, nem ele sabe o que é neoliberalismo, resolveu fazer, para prestar continência à FMI, à Banco Mundial, essas coisas todas. Isso que aconteceu. Então, fazer, não tem, quer dizer, conceber, não tem o menor problema. Fazer é que são elas. E você vai confrontar interesses poderosos, sobretudo o sistema bancário. Sim, isso que eu ia te falar, essa questão dos banqueiros, do domínio dos banqueiros, né, que se cogita, tem inclusive as pressões que eles fizeram para que a Dilma saísse. Isso, exatamente. De acordo, porque ela... E é um absurdo, inclusive, porque a Dilma não foi contra ele, objetivamente. A Dilma fez a bobagem,
trazer o Joaquim Levy. Depois, fulminou com o governo dela, porque a partir dali ela que perdeu totalmente o controle. E dali para frente, quer dizer, talvez os bancos pensassem, pô, se ela recuou no caso do Joaquim Levy, ela vai recuar mais ainda e pode ser cativa dos nossos interesses. Mas o problema todo não é o sistema bancário. O problema todo é a mídia do sistema bancário. É a articulação da mídia do sistema bancário. A mídia do sistema bancário. Eu vou contar para você um episódio. Eu fui jornalista do Globo. Eu tinha uma coluna no Globo. Que época foi isso? 91. E eu gostava muito do Roberto Marinho, como pessoa. E o Roberto Marinho, ao contrário das pessoas imaginam, não tinha ideologia, não tem nada. A ideologia dele era o Globo. Era o Globo. Mas ele já estava idoso. E era uma coisa que eu gosto muito, esse cara. Ouvir as histórias pelos personagens que ia realizar. Memória viva, né? Aí um determinado dia virou e disse, olha, o Amador, que é o Amador Guiar, dono do Bradesco naquela época, era disparado no Alfa Brasileiro, me procurou um dia dizendo o seguinte, olha aqui, Roberto, eu não tenho filho. Tenho uma filha, uma administradora, etc. E você tem 3 filhos. Eu queria propor a você juntar as nossas empresas. E você tem os 3 filhos, vai assumir quando a gente morrer. Agora você pensa bem o que é a cabeça desses caras. Você pega 2 monopólios, um financeiro e um empresarial, um de mídia, e junta. Pode passar pela sua cabeça que uma coisa dessa possa acontecer. Pois é. E o mais fantástico, não foi por essa razão que ele não aceitou. Segundo ele, assim, olha, eu sempre defendi o capital. Sempre defendi o capital. Mas eu defendi o capital como uma coisa externa. Eu não queria defender o capital como uma coisa minha. Essa que foi a conversa que ele relatou. Eu não tenho nenhuma dúvida que não tenha sido verdadeiro. Ah, sim, com certeza. Mas que era uma coisa curiosa, era. Sim. E que é coisa da... Reflete o seguinte, a mídia, o setor financeiro, o capital financeiro, não precisa de uma articulação formal na mídia. Ele tem uma articulação natural na mídia. Natural, sim. Aí ele resolve as coisas. Então, e nós fomos vítimas dessa brincadeira. É uma mídia espontânea e independente, né? Vai também para o lado que está ganhando. Claro. Não, mas ela ganha sempre. Né? Esse é o problema. Sim, que aí domina a informação, fica fácil, né? Na verdade, as fake news, o pessoal chama de novo aí, né? De fake news, internet e tal, isso sempre aconteceu em tudo, né? Os panfletos, aquelas... O rei já mandava, né? A cavalo entregar o que ele queria, né? Então, sempre foi uma coisa imposta, né? O que vai ser divulgado, o que o povo vai saber. Não é isso? Não tem nada de novidade, só mesmo os aparelhos eletrônicos, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, para vincular um pouco com o livro aí que eu trouxe para você dar uma olhada. Sim, queria mostrar aqui. Que é a coisa da mídia. O que foi a Lava Jato? O lado da fraude ou do escândalo foi real, embora tenha sido relativizado. Você tinha
as empresas bancavam com lucro próprio a propina. Mas parte desse lucro próprio era faturamento, superfaturamento. Você está entendendo? Sim. Então, tem razão quando alguém diz que era dinheiro público. Mas não era todo o dinheiro. Parte era, aquelas empresas tinham que lucrar mesmo, de qualquer maneira. Eram empresas lucrativas. Mas qual é que foi o problema com a Lava Jato? Eu estava dando aula na Paraíba, e no começo de 2015 eu vim para o Rio. Me aposentei lá e vim para o Rio. Eu fiquei espantado com o que estava acontecendo na coisa da Lava Jato. No comecinho ali. E aí procurei o Balgocian, que era o presidente do Comunidade, falei, vamos fazer um seminário. E a essência do seminário era o seguinte: prendam os empresários, mas não as empresas. Sim. Quer dizer, eu estava vendo há pouco... Porque é como se age no mundo inteiro, né? Claro. Estava vendo aqui A gente não vê ninguém fechando empresa por aí. Um levantamento feito pelo Luiz Paulo, colega meu do FRJ. A estimativa do prejuízo que a Lava Jato deu à economia brasileira foi 2,5% do PIB. Para a economia brasileira é muita coisa. Absurdo isso. Esse grupo de promotores, de juízes, são completamente ignorantes da vida real, da vida empresarial. Não sabem nada, são os cretinos. Não têm consciência de coisíssima nenhuma. Fizeram o diabo que quiseram, manipularam o sistema judicial. O Moro manipulou a imprensa. Provado já isso, né? Manipulou totalmente a imprensa. E eu chamava, a minha crítica nesse livro é o seguinte: eles fizeram, os meus coleguinhas de jornal, ingênuos, faziam uma coisa que, aliás, nesse livro tem vários exemplos. Os 7 mandamentos do jornalismo investigativo: inteligência, ética e coragem na construção da reportagem. Você lançou quando ele? Foi tempo, 2015. 2015, né? Bem bacana, ele é assim, bem resumido, né? Um livro assim com 100 páginas, cerca de 100 páginas, que vem trazendo assim didática, né? De forma didática, né? É a questão, né, do critério, da ética, né? Os mandamentos, assim, em mandamentos, né? Então ele vem falando assim, olha, descrição, critério, tenha sorte, a persistência, desconfie, investigue mais. Nada de heroísmo, do jornalismo à economia política, a liberdade de imprensa e o risco da denúncia vazia, que isso é para os nossos tempos atuais, né, perfeito. E tem o Passo Fácil, um roteiro de uma investigação jornalística, muito bacana, José Carlos. Inclusive eu ganhei aqui um de presente, já agradeço aqui no ar. Vou ler com certeza e depois eu vou comentar aqui com os ouvintes. A gente já está chegando mais ou menos aqui ao final do programa, José Carlos. Eu queria, assim, para a gente concluir, que tu fizesse mais um resumo, né, de daqui para frente. Né? Além dessa questão de você estar defendendo um acordo com essa ala das Forças Armadas que está no poder, o que mais a gente pode estar estudando, né, e se preparando aí com relação à própria economia do país? Eu acho que aí eu sou keynesiano radical. É o keynesianismo. Não tem nada a se inventar. É o keynesianismo. É o que é? A ampliação do gasto público, independentemente que seja deficitário ou não. Se a economia está, é um princípio de finanças funcionais, se a economia está em recessão, você pode ampliar o gasto até o limite da capacidade ociosa da economia, sem risco de inflação. E isso vai dar uma reviravolta em toda essa situação que a gente vive hoje, de desemprego, de falências. Tudo. É uma reviravolta geral. Então, aí, na verdade, do ponto de vista político, o que eu gostaria de deixar como recado fundamental é o seguinte: nós não temos hoje outro poder no Brasil que possa
irá a economia e a sociedade, e as questões sociais, que não seja o poder militar. Ele é o que existe. Então não adianta ser hipócrita e chegar para dizer, não gosto dos militares, os militares não prestam, os militares vão levar uma ditadura. Não tem nada disso. Negocie com os militares, para ver como é que não sai dessa. Não tem alternativa. Do contrário, é aquilo que eu falei com você no começo. Do contrário é Bolsonaro, Mourão, Maia, Alcolumbre, Toffoli. É essa que é a questão. Uma turma, né? E aí é um pouco o seguinte, nós temos que salvar as instituições, mas não as pessoas que as comandam. Inclusive hoje a gente tem um exemplo claro aí da Petrobras, né? Se depender do Castelo Branco que está lá, a gente não tem mais Petrobras. O sonho dele é privatizar a empresa, como é que pode? Esse tem que ir para a cadeia. O campus lá do Banco Central tem que ir para a cadeia. Inclusive eles estão usando de artifícios ilegais e inconstitucionais para poder vender a empresa, né? Exatamente. Ou vender refinarias. Sim. Aliás, com a cumplicidade total do Supremo do Tribunal Federal. Total. Tem que ir para a cadeia ambos. Isso vai dar uma limpeza no Brasil. E deixando bem claro que isso não desmerece a empresa, né? A gestão atual que está lá. Exatamente. Não é? Então, eu não tenho nenhuma vocação de vingança, mas eu acho que alguma limpeza radical vai ter que ser feita. E aí tem uma coisa curiosa que é o seguinte, as pessoas me perguntam, mas você não tem medo de falar isso? Você dá entrevista, não sei o que, não. As pessoas não perceberam a contradição do sistema. O sistema é formalmente democrático. A Constituição me permite discutir a mudança de regime. Sim. Tá vendo? Então, não tem porquê. Vamos perder porquê. E tem direito a se expressar também. A liberdade de imprensa está aí, né? Ainda não sabemos que foi retirada. Então, a gente teve aqui hoje na bancada a presença do José Carlos de Assis. Ele é economista, é professor, autor de mais de 25 livros sobre economia política. Foi um prazer enorme estar te recebendo aqui, José Carlos. Queria que você então se despedisse dos ouvintes hoje. Olha, foi um prazer muito grande, Rosa. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir o Brasil e o futuro do Brasil. Isso é fundamental. E eu quero pedir às pessoas para que não tenham preconceito. Não tenham preconceito. Examinem as questões, as emendas propostas na sua inteireza. O que está se propondo realmente. Bastante e também deixar que as pessoas falem e expressem o que elas acham para poder discutir. Né? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante que a gente vai ter que fazer é uma constituinte, mas não acho que seja uma constituinte convencional, do tipo abrir para todo mundo, 200 milhões vão votar, não é isso. Eu acho que tem que fazer um projeto de constituição e submeter a um referendo popular. Então, para mim, o caminho passa necessariamente por isso. Mas com participação de toda a sociedade, né? Claro. Não é para ser como o presidente atual fez de acabar com todas as comissões, né? Exatamente. Todas as comissões que já vinham discutindo vários problemas no Congresso, que não se tem mais nem na presidência, no governo federal, né? Eu falo nessa questão da Constituição, quer dizer, você tem um referendo pelo seguinte, a Constituição não, é uma peça técnica. A Constituição não é meramente uma questão política. E é para ser respeitada, né? Tem que ser respeitada. E é o seguinte, para você fazer essa peça técnica, você não pode simplesmente abrir uma discussão infinita. Igual foi feito em 88, que eu acho que foi errado. Devia ter sido feita uma Constituição. Tanto assim, o que aconteceu? 200 e tantas emendas até hoje. A chamada Constituição. É infinito isso, né? Não acaba nunca essa modificação da Constituição. Não. Então, isso aí nós não podemos correr o risco de repetir.
Sim, tá ótimo. Bom, me despeço então de todos vocês. Muito obrigada pela participação hoje aqui no programa, José Carlos. Me despeço de vocês. Espero por vocês no próximo programa, quinta-feira, às 8 da noite. Lembrando que a gente tem 2 reprises no fim de semana, aos sábados e domingos, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Eu espero por vocês. Um abraço a todos e voltem aqui para estar conosco no ar, no Privatizar Faz Mal ao Brasil. Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.